Bom, amigos do canal Ricardo Coração de Leão, domingo, dia de Clube do Remo, e nós estamos aqui de manhã cedo, trazendo para vocês aí as notícias do nosso querido Leão Azul. Como vai para esse jogo, Clube do Remo? Mudanças? Teremos. Lembrando a vocês que a rodada segue e o Clube do Remo acabou perdendo uma posição graças ao resultado de ontem, mas nada que não seja recuperado hoje. Então peço a você, fique até o fim desse vídeo, não esquece, curte, compartilha, hype o canal, tá? Porque nós vamos trazer as últimas do Clube do Remo e também qual nossas perspectivas para este jogo. E bora para cima. Galera, hoje é dia de Remo, né? Hoje é dia de Clube do Remo e Atlético Goianiense. Lembrando que o Clube do Remo joga fora de casa, mas nem por isso os ímpetos serão menores, né, gente? Eu quero lembrar vocês antes que o campeonato continua acontecendo e ontem tivemos jogos que mudaram os posicionamentos da tabela por enquanto, tá, gente? Por enquanto, porque vai depender também de resultados de hoje, até porque o Vila Nova ganhou seu jogo nos seus domínios contra o Atlético Goianiense por 2-1. Com isso, tomou de conta da segunda posição, né? O outro jogo foi o Operário, que ganhou fora de casa, ganhou dentro de casa de 3-0 o Botafogo de São Paulo. A gente até dizia que esse jogo seria 2-0 para o Operário. Já imaginava, né? O Botafogo é um time que aí vem desde o ano passado e esse ano com certeza, tá? Outro jogo que nos surpreendeu foi o Atlético, que vinha de uma vitória fora de casa, porém, dentro de casa sucumbiu aos temores do Novo Horizontino, né, gente? Tá? Então, com isso, nós tivemos mudanças de perspectivas na tabela. Porém, podem ser duradas até hoje, até porque o Clube do Remo faz seu jogo, né, às 16 horas contra o time do Atlético Goianiense, que vem ali na 10ª posição, como a gente falou para vocês, e falamos os caminhos que podem levar-nos a esta vitória, ou no mínimo, trazer um pontinho. Mas eu acredito nessa vitória porque o adversário vem em busca, vem com sede, e a gente vai cadenciar o jogo ali naquele meio, naquela quina que o Clube do Remo costuma apostar ali, de aguentar e aí partir na boa, até porque esse jogo vai ser de mais reação, tá, do Clube do Remo aos ímpetos e aos devaneios do adversário, gente. Com certeza é um jogo fora de casa, é um jogo que o adversário vai querer buscar do início ao fim, tá? Mas, como eu falei a vocês, o Atlético tem uma característica: eles começam a todo vapor, impõem velocidade no jogo, porém quando chega no decorrer da partida eles dão uma cadenciada nas linhas e ali baixam um pouco, e nessa hora que é a hora do Clube do Remo chegar. E também falei a vocês, tem atletas ali que deixam as suas costas desresguardadas, né, gente? Desresguardadas, então afia o pé, Pedro Rocha, que hoje é o teu dia, né, gente? Quero lembrar vocês que notícias boas já ocorreram, como falamos ontem num vídeo que eu lancei rapidinho, sobre a condição do Jadson, que se encontra na sua casa e hoje com certeza acompanhará o nosso querido Clube do Remo ali de camarote, né, assistindo ali com a sua namorada, já conversou com seus familiares. Então nós já começamos com uma vitória desde ontem, né, gente? Como eu falo para vocês, todas situações são comemoradas que favorecem ao Clube do Remo, né? E, gente, para esse jogo de hoje, o Clube do Remo fez um apronto ontem, como saiu nas redes sociais aí um videozinho, né? As baixas foram as que ficaram em casa, como o Janderson, até o momento o Jadson, né? E o próprio Maxwell, que não pode participar, tá, gente? Tá? Mas os outros recuperaram a tempo, viajaram para Goiânia, como ao PH também. Não esquece, o PH tá contundido, problema no joelho, nada grave, problema mais para reaproveitamento muscular, tá? Mas os outros viajaram, o próprio Regis, o Klaus, Sávio, todos que ficaram fora da partida passada viajaram junto com o Clube do Remo. Porém, gente, a gente não vê que vai acontecer certas mudanças tão drásticas no setor defensivo e nem no setor de meio campo, tá? No setor de meio campo nós podemos contar com o retorno do Pavani, né, que dá uma dinâmica melhor ali na criatividade de você cadenciar mais a bola e olhar para o jogo, tá? No ataque, muito provavelmente teremos o Adailton e o Pedro Rocha, como eu falei para vocês, mas geraria uma dúvida pela altura do setor defensivo do time adversário, tá? Até porque ele se posta bem ali com dois zagueiros excelentes e super altos, né?
Inclusive, um dos seus melhores zagueiros é o Alex ali, né? Que tem 1,96 m, gente. O cara é interessante pelo tamanho dele e a versatilidade que ele dá em certas arrancadas, né? Como eu disse a vocês, gente, se preparamos bem para esse jogo. O time vem embalado, tá? Vem com uma das melhores defesas, a defesa menos vazada, a defesa menos vazada, na verdade, do campeonato. Também vem com um dos melhores ataques, com 10 gols, as melhores assistências. Como eu falei para vocês, o coletivo do Clube do Remo funciona muito. Muitas das vezes a gente esquece de olhar pelo coletivo, e o coletivo nessas horas, gente, ele é fundamental. Ele é fundamental, ainda mais se tratando de uma equipe que quer buscar o todo. Como vocês viram, mesmo o Clube do Remo no jogo passado, com certas peças que eram consideradas titulares faltando, o Clube do Remo soube, o treinador do Clube do Remo soube mesclar ali as situações, colocando novas peças que estão muito a fim de jogo. E isso, gente, isso com certeza mostra-se a perspectiva de um time que quer buscar e tem ali a sua prioridade de buscar, como eu falei para vocês, que é se manter no G4 e aí caminhar para o final do campeonato. Ricardo, tá cedo ainda? Realmente, gente. Realmente. Mas nada que um bom começo não tenha um maravilhoso final, né? Já disse o ditado. Então, quando você começa a construir bem, desde o início, alicerçando tudo, lá no final você vai colher esse fruto. E nós todos, com certeza, estamos focados nisso. Como vocês sabem, aqui a gente traz no canal a perspectiva do Clube do Remo é o acesso, tá? Respeitamos todos os adversários, apesar de muitas das vezes sermos desrespeitados, porém, nós temos o nosso foco, e o foco é buscar esse acesso. Pro jogo de hoje, gente, eu vou ser franco a vocês, tá? Eu vou trazer duas perspectivas para nós. Eu vou manter a perspectiva do 3-5-2, até porque nós não contamos com a descida do nosso atacante, que é o ponta, né? E o Gabriel Martins, pelo jeito, não figura bem ali. A cachorrada vai começar aí, é assim mesmo, tá? Então, manteria-se ali na zaga Marcelo Rangel, Ivan Alvarino, Camutanga e Reinaldo, que tá indo bem demais, tá? Deixaria o Klaus pro banco, o Klaus também, Klaus e Camutanga, né? Mas o Ivan Alvarino dá uma melhor versatilidade ali naquela lateral direita, tá? À frente dele, Marcelinho, figurando como ala. E eu vou dizer para vocês a importância em tabela do Marcelinho funcionando como ala. Porque do seu lado pode jogar o Pavani, centralizado o Caio, Pedro Castro, né? E Alan Rodrigues. Mais à frente, gente, Adailton e Pedro Rocha. Porém, eu vou trazer outra opção para vocês no lugar do Adailton, tá? Que será do Viseu, e eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou dizer para vocês as movimentações do Clube do Remo. Gente, nós podemos figurar aqui assim, ó, tá? Alvarino, Camutanga e Reinaldo. Na hora que o Clube do Remo for atacar, ele vai avançar as linhas dos seus alas, tá? Tanto o Alan Rodrigues quanto o próprio Marcelinho, que avança muito. E com o apoio de quem consiga colocar a bola para ele, ele pode sentir falta aqui do Janderson, que desce também a ponta e fazer esse trio, já jogaram até junto, Pavani, Marcelinho e Janderson, né? Ficávamos muito letais ali. Porém, como não contamos com o Janderson, a gente tem que contar o que tem na casa, tá? Nesse avanço, gente, você vai ter dois pontas, dois que fazem a ponta muito aberto. Pedro Rocha e Adailton, como foi no jogo passado, tá? Porém, contamos hoje com a mudança do Pavani, que vai ficar aqui. Porque o que acontece? Nessas horas que o Clube do Remo vai subir, o Pedro Castro vai vir pro meio. Eu creio que o próprio Alan Rodrigues vai ficar um pouquinho mais recuado para esperar os ímpetos. E a movimentação do Caio vai ser essa aqui pro meio, centralizar, fazer essa torre central no meio campo. Porque o Pavani, como ele é um construtor, ele vem buscar sempre a bola aqui. Fazendo a do terceiro zagueiro, que ele pode, digamos, o Reinaldo abrir para cá e ele pode abrir de lateral e nós ficarmos com 4 aqui, ó, uma linha. Nisso, padecida do Marcelinho, tá? Pela ponta direita, porque aqui nessa esquerda deles joga o Conrado, como eu já falei para vocês, tá? E com isso nós podemos reconstruir aquela ponta, né? Porque o Pavani, ele tem essa versatilidade de conduzir a bola aqui no meio e tocar pro meio, podendo aqui figurar melhor o próprio, além do Caio, o Pedro Castro, né?
E com isso a descida do Marcelinho em profundidade. Nós poderíamos ganhar profundidade nesse jogo, tá, gente? Poderíamos. Porque no jogo passado não tivemos essa profundidade, tanto que o Remo desse lado direito não teve aquela versatilidade. Deixávamos o Adailton muitas das vezes descer, né? Ou então muitas das vezes ele tentar infiltrar pelo meio da área, né? E aparecer pelo meio, com a chegada era mais centralizada do clube do Remo. Não se aproveitou-se muito a linha de fundo, né? Que é uma jogada característica do clube do Remo, como vocês sabem, com Janderson. O Janderson aprofunda, quando tá o Viseu, ele aprofunda o meio, e quem faz o facão é o Pedro Rocha. Nisso o Pedro Rocha até se tornou artilheiro, né? Apesar de ter se reinventado e ter buscado muitos os gols nessa partida passada, porém não teve a melhor sorte. Mas hoje vai ser, Pedro Rocha, eu acredito muito em ti. Tá, gente? Então, na hora da saída de bola, gente, como eu falei para vocês, para aproveitar essa profundidade, ele pode utilizar disso. Porém, nós não vamos ter um exímio centroavante, né? Não que a gente já tenha, né? Porque o Viseu também está deixando a desejar como goleador. Ele nunca foi, tá? Porém, gente, o sistema defensivo adversário tem dois zagueiros super altos, né? Um de 1,86 m e o Alex de 1,96 m, tá, gente? O outro é o... Deixa eu ver aqui, até anotei o nome dele. É o Matheus, tá? Fazem dupla de zaga ali. É um setor defensivo alto. E nós com o Adailton tem 1,74 e o Pedro Rocha tem 1,76. O Viseu tem 1,84, né? Então o Viseu, ele segura muito a zaga, gente. Com isso, dando brecha para o Pedro Rocha trabalhar melhor, né? É essa uma das dúvidas do ataque. Poderia acontecer no segundo tempo? Poderia acontecer no segundo tempo. Ou poderia acontecer no primeiro tempo, para você cansar o adversário, porque o adversário, ele vem buscar os ímpetos. Então poderia sim acontecer do Viseu figurar aqui como centroavante para segurar a marcação e as descidas do Marcelinho funcionar aqui, tá? Porque eles teriam que destacar dois para marcar o Viseu. Porque sempre tem que... Todo sistema defensivo tem que ter um na sobra, gente. Todo o sistema, a superioridade do adversário é que se você tem 3 atacando, você tem que ter um na sobra para você funcionar melhor, tá? Sempre tem que ter um na sobra. Quando você pega as situações de 1 para 1, é porque o seu sistema falhou, tá? Mas não que seja a via de regra, tá, gente? Então, poderia performar ali, tá? Por diferentes características do Viseu trabalhar mais ela de costa e fazer mais a parede, que também não está sendo bem feita. Mas o Adailton, ele performa mais de frente. Ele está tendo minutagem. Então, para mim, se ele performar melhor e conseguir centralizar, ótimo. Se não, nós vamos ter estas duas situações no jogo. Até porque a criação do Pavani, ela vai buscar esse retrospecto. Quando ele subir, desce aqui na sua costa, ou sobe o Alvarino para cobrir, e nós ficamos com setorizado de marcação de defensiva de 3 aqui, ó, em aberto, e o clube do Remo pode povoar mais a área adversária. Como vocês sabem, a letalidade azulina, gente, ela é enorme, e o adversário já é conhecedor disso, né? Ele é conhecedor dessa condição azulina. Ele sabe que o clube do Remo é letal nas suas baixas de ataque, entendeu? Então ele está preparado para isso. Porém, ele vem buscar o resultado, porque vem de resultados adversos e ele quer encostar ali no G4. Então, gente, nós teremos um bom jogo. Bom, tivemos uma boa semana de treino. Eu espero ter trago situações que venham mais solucionar do que gerar até dúvidas a nós. Como eu falo a vocês, eu trabalho sempre o coletivo, gente. Eu não trabalho se fulano ganha tanto, se ciclano ganha tanto, quanto está valendo tanto, não. Eu trabalho com vocês a maneira tática de se ver o adversário, porque a gente estudou o adversário, quem acompanhou o vídeo de ontem viu. E trago para vocês a maneira de como a gente vê o clube do Remo e como ele pode furar o bloqueio adversário. Bom, galera, bom jogo a todos. Eu acredito que na vitória do clube do Remo por 2 gols, tá? Acredito muito mesmo, ou 2-0 ou 2-1. Porém, nós vamos trazer de lá esta vitória. Não é soberba, é apenas saber e conhecer o adversário e saber e conhecer o clube do Remo. E esse momento, ele é nosso. E nós estamos agarrados neles e vamos sempre manter esse foco. Tá? Jogar bem, manter o adversário sem respirar, manter o adversário sem gostar do jogo. É isso, é preocupar o adversário do início ao fim e manter os pés no chão. Valeu, galera, um bom jogo a todos. Eu vou trabalhar, vou trazer vídeo só amanhã, na segunda-feira, para vocês, do pós-jogos. E espero sim trazer com a vitória do nosso clube do Remo.
Bora sem medo de ser feliz. É leão sempre. Valeu!